Bem-vindos ao podcast Mulheres na Íntegra. É mais uma alegria a gente estar aqui com você que tem participado, que tem compartilhado e tem realmente nos dado um retorno do quanto esse trabalho tem edificado a sua vida com Jesus. Isso é o mais importante. A nossa oração é que tudo aquilo que nós conversamos nessa mesa possa ser uma das formas que a sua vida se aproxime mais do Senhor. E hoje, querida e querido ouvinte, eu tô aqui com uma pessoa que eu também amo muito. Oh, delícia. E que é uma alegria. Então, vocês vão conhecer a Lenita. Oh, que prazer. Lê, que delícia ter você aqui. Depois de tantos trabalhos já juntas, de tanta coisa que o Senhor já permitiu a gente viver e servi-lo juntas. É verdade. Mas as pessoas não te conhecem, né? Então, conta pra mim se você é casada, se você é solteira, quantos filhos você tem. Começa por aí, depois eu vou começar a te fazer as perguntinhas. Ok, bom. Primeiro é um prazer estar aqui, uma delícia, né? Sentar na mesa com uma amiga, mas eu me chamo Lenita, sou a Lenita, tenho 43 anos, sou a Lenita do Fernando, né? Sou a mãe do Vitor, de 18, do Levi, de 14, né? Grandes. E nós somos uma família que serve ao Senhor, que anda com Jesus, e para a glória dele, sou a 4ª geração. Amém. Então, nós estamos aqui para falar dele. Amém. Pra quem não conhece muito a gente, né? Eu vou contar que a gente se conheceu, você era uma menininha. É, isso. E foi uma delícia ter te conhecido tão nova, né? E a gente poder caminhar, se tornar amiga, comadre. Isso. E nós vamos conversar sobre Jesus, né? Como você mesmo disse, Lê, eu sempre gosto, em todas as gravações que eu faço, eu gosto de saber como é que Jesus te encontrou, né? Você falou aí que você veio já da 4ª geração de pessoas que conheceram a Cristo, né? Mas uma coisa é a gente conhecer o Senhor, de ouvir falar, outra coisa é quando a gente reconhece o Senhor como nosso Salvador e Senhor, né? Sim. Então, como é que foi esse processo para você? Bom, Dani, como eu venho de um lar cristão, né? Eu tive uma base, né? Tenho uma história muito linda, né? De vida, né? Dos meus avós, dos meus pais, enfim, da minha vida. Fui uma criança muito ativa na igreja, uma adolescente que viajou muito, fiz evangelismo, fiz capelania hospitalar, fiz teatro, fiz dança dentro, né, para evangelismo dentro da igreja, né, participei de grupos ativamente. Mas eu posso dizer, Dani, assustadoramente, mas numa alegria muito grande, que eu acho que eu tive encontro com Jesus e que mudou completamente a minha vida em 2018. Sério? Há 8 anos atrás. Legal, eu tenho 44, nasci num berço cristão, lógico que eu venho com toda uma bagagem. Sim. Mas eu vou dizer que eu conheci Jesus completamente a fundo e tenho o conhecido a cada dia a partir de 2018. E o que foi que Jesus permitiu para que isso acontecesse, né? Bom. Você teve momentos com ele antes, ou não? Você fala, Dani, 2018... Sim, eu tive muitos momentos assim, Dani, de amadurecimento, de crescimento, por exemplo, dentro do meu casamento. Eu falo que o meu casamento foi também um processo de maturidade diante de Deus. Logo depois eu tive o Vitor, né? Eu tô fazendo agora em março 20 anos de casado, o Vitor né, já fez 18. Mas 2018 foi um ano que, na verdade, anos atrás, né, 2014, nós tomamos uma decisão como casal, né, de seguir um caminho no meu trabalho, no nosso trabalho, que foi aquilo que nós escolhemos. E foi nesse ponto, foram 4 anos ali, vivendo, digamos, com as nossas próprias pernas, né? Como é que foi isso, Lê? Isso. Foi no trabalho. Isso, foi no trabalho. Vamos entrar aí. Isso. Vamos entrar.
Na verdade, eu e meu marido já tínhamos um trabalho. Nós morávamos em Americana. Nós moramos durante 8 anos lá. E aí, nós estávamos num processo de mudança, voltando para Limeira, né? Por questões familiares, meu sogro não estava bem, enfim. Nós voltamos para Limeira em 2013. Em 2014, nós recebemos um convite para trabalhar numa empresa, né? E você era meio que representante, né? Você não era funcionário da empresa. E vocês dois sempre foram muito bons na área comercial, sim, né? Sim, nós temos sangue, né? Assim, comercial, de empreendedorismo, né? E aí, nós fomos convidados para isso. E nós fomos convidados para um evento. Na verdade, eu fui, o Fernando me acompanhou. E nessa apresentação, o Fernando acabou indo comigo. E saiu dessa apresentação completamente encantado. Completamente, assim, vidrado. Achando que tinha achado uma segunda chance. Um segundo... negócio. Um negócio, isso. E, na verdade, de primeira instância... A gente não achava que iria deixar o outro, né? Apesar da gente estar em processo de mudança, tudo. A loja já tinha um gerente lá em Americana. Mas aqui a gente não entendia que seria, né, um outro negócio. Seria um segundo negócio. Bom, a gente começa esse processo. E eu, na verdade, não queria. Eu relutei durante vários meses. Chorei muito, né? Mas é aquele negócio, né? Dentro do seu casamento e tudo isso, né? Deus aproveita esse cenário para trabalhar em nós, né? Tanto pela fidelidade dele, quanto pela fidelidade ao marido, né? Então, nós temos essa balança. E aí, nessa insistência, nesse convívio, eu acabei indo e acabei cedendo, trabalhando durante esses 4 anos. Bom, foram 3 anos, os primeiros 3 anos, muito agitados, cheio de muitas expectativas, de muitas ilusões financeiras e, né, nós vamos ficar social. Isso, nós vamos ficar ricos, né? Nós vamos, nossa, nós vamos mudar, né? Pode agora, quem sabe a partir de alguns anos isso ser a nossa fonte de renda principal, enfim. Até que chegou um ponto nesse negócio, e ele era formado, esse negócio acontecia com equipes, né? Okay. Então, eu era chamada para trabalhar, montava equipe e sucessivamente. E eu tinha uma equipe grande, o meu negócio tem muita facilidade para isso. O meu negócio estava acontecendo, enfim. E eu tive uma oportunidade dentro desse negócio de subir um patamar. Tá. Só que tudo assim, né? É uma engrenagem que se um sobe, o outro pode subir também. Mas nesse momento do negócio, eu lembro muito bem que eu estava assim, com tudo formado, equipe, o negócio fluindo. E eu lembro que eu comecei a chorar uma vez no quarto com Deus e eu falei para ele. Falei, Deus, por que meu negócio não vai para frente? Eu tenho tudo, o negócio está funcionando, eu tenho equipe, a gente está trabalhando, enfim, tudo parece fluir bem. E eu lembro que veio uma resposta muito clara e a resposta foi essa: isso não me agrada. Você não vai para lugar nenhum. Essa foi a resposta clara, nítida da oração. E eu lembro que debruçada, chorando, eu falei, Deus, então a partir de agora, eu quero que o Senhor me mostre o que é esse negócio, o que está acontecendo por trás disso. Por que eu não vou crescer? Porque todo mundo crescia. Mais ou menos, Dani, mais ou menos, né? Hoje, por conta dessas questões, né, de PNL, né, desse linguajar que o mundo traz para os negócios, né? Muitas vezes as pessoas trabalham arduamente e elas ficam patinando, mas sempre com a ilusão do lado da frente, né? É sempre um sonho. Isso. E aí, nesse exato momento, isso aconteceu em 2017. Foi um ano de processo que foi quando Deus começou a abrir os meus olhos. Amém. E aí ele começou a tirar as escamas, eu ia para os treinamentos, às vezes eu estava perto de alguma conversa que eu ouvia, eu falava, não é possível. Não é possível que faz 3 anos que eu tô aqui, eu tô sendo enganado, o negócio funciona desse jeito. E aí eu vi o outro, e aí a gente sentava para tomar um café, era outra conversa. E aí
dentro desse ano, foi muito engraçado, porque foi um processo natural, que as pessoas da minha equipe começaram a sair. Uhum. E elas chegaram para mim, olha, Lê, muito obrigada, valeu, mas não é para mim, olha, eu não estou conseguindo mais conciliar o meu trabalho com esse trabalho, não estou conseguindo mais conciliar meu estudo com isso, enfim. E aí eu vi todo esse circuito, né? esse mundo desmontando, um quebra-cabeça na minha frente sendo desmontado. E eu lembro, dia 31 de outubro de 2018, eu tenho uma conversa muito profunda com meu marido. Nós subimos no escritório e eu lembro que eu chorava copiosamente. Nesses 4 anos, o meu casamento estava a um fio, a minha maternidade tinha se perdido completamente, a minha ilusão, né, em relação ao mundo, e ali naquele 1 ano de processo para que Deus me mostrasse tudo isso, tudo foi caindo como areia na minha frente. Mas Deus precisava fazer isso comigo para que eu entendesse. E aí eu lembro que eu chorei copiosamente, eu lembro que eu soluçava, e depois dessa conversa de mais ou menos 1 hora, eu falei para ele, olha, a partir de hoje, eu não volto mais aqui, eu não estou mais nesse trabalho, eu não estou mais com você no trabalho. E ele me disse, tudo bem, essa é a sua escolha, então você pode voltar para casa, você volta a ser, né, mãe do lar, mas eu vou pedir para você que você me dê um tempo, pelo menos 1 ano, para que eu decida o que eu quero fazer. E eu lembro que ainda nessa época, o Fernando, meu esposo, assim, ainda estava completamente cego. Né? Completamente cego. E aí eu lembro até de uma das nossas conversas. Sim, né, a gente se encontrou na rua. Isso, que nós nos encontramos, nós choramos. Eu contei para você, Dani, eu tomei a decisão de sair de tudo. E eu lembro que nós conversamos, nós oramos, e eu comecei a chorar muito. Porque eu lembro do coração do Fernando, que ainda estava muito duro, né? E ter visto esse processo ser desmantelado na minha frente. Eu queria que isso acontecesse com ele. Mas eram tantos processos ao mesmo tempo, né? E isso tudo, Dani, o resumo de tudo isso, se sucedeu a uma escolha que eu e o Fernando fizemos na vida, e foi a única, mas foi a crucial. Que não houve oração. Que nós não olhamos para esse negócio e falamos, vamos voltar para casa, vamos orar. Vamos ver se isso aqui é de Deus, vamos ver se a gente entra em concordância. Não, a gente foi na empolgação. Foi seduzido. A gente foi seduzido, a gente foi, né, pela emoção, né, pelo calor das informações, né? E foi aí que o diabo achou uma brecha no nosso coração, né? De nos tirar o entendimento, nos cegar, né, no entendimento. E foram anos, eu lembro que foram 3 anos muito sutis, onde o meu casamento entrou nessa areia movediça, onde a minha maternidade entrou, mas foi por conta dessa decisão em 2018, que daí na nossa conversa eu lembro que chorando, eu lembro disso que eu falei para você, assim, Dani, faz 1 ano que o senhor tem me mostrado essas coisas, eu saí, e por que Deus não mostra pro Fernando? Por que Deus não abre os olhos dele? Por que não começa com ele? Ele é o sacerdote da casa. E eu lembro dessa frase que você me disse. Ela falou, você falou para mim, filha, você quer ter razão? Ou você quer que Deus comece uma transformação dentro da sua família? E eu falei, eu quero a minha família. Ela falou assim, então, se curve diante do Senhor, abra o seu coração, porque agora a obra do Senhor vai começar. E aí eu entro num processo maravilhoso, né? Eu posso dizer, de libertação, de salvação, de redenção, de restauração completa. Então, eu falo que ao mesmo tempo onde superabundou o pecado, na verdade, que é o que a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Né?
Então, Deus começou fazendo todo o processo, primeiro, ainda nessa parte empresarial. O Fernando ainda demora alguns meses para sair. E eu lembro de uma primeira experiência, porque logo depois que eu tomei essa decisão de voltar para casa, Dani, todos os dias de manhã, eu levava os meninos para a escola e eu debruçava, eu ficava deitada no tapete da sala da minha casa e eu chorava o quanto eu podia, né? Algumas manhãs eu só conseguia gritar o nome de Jesus. E eu falava, Jesus, eu não tenho nada, Jesus, eu preciso ser transformada, né? E essas manhãs Deus foi me visitando, Deus foi transformando. São preciosos. São. Até um dia que eu numa oração, falei para Deus, eu preciso descobrir o propósito da minha vida. Eu preciso que o Senhor fale comigo, porque as minhas orações até nesse 1 ano, Dani, quando você está no lamaçal do pecado e você não vê muita saída, eu orei várias vezes e eu falava nos meus momentos de angústia, Deus, se eu não estou servindo para nada, me leva, né? E eu falo que muitas vezes essa oração do cristão me leva é uma fuga, né? Sim. Porque às vezes a gente não está querendo encarar, né? Ou até não enxerga esse processo de mudança, né? Mas que bom que às vezes o Senhor ouve as nossas orações, mas não responde. Ele fica lá, filha, isso, vai falando, filha. Isso, vai falando que daqui a pouco a gente conversa. É o meu plano que se cumpre. Isso. E aí, eu acho que nunca fiz... Já fiz isso algumas vezes, assim, mas nunca fiz isso no quesito de propósito. E eu lembro que eu tô deitada, debruçada, e eu abro a minha Bíblia aleatoriamente. Sim. E Deus me dá um texto de propósito de vida. Posso ler? Lógico que pode. Olha, e só para você que está em casa entender... esse trabalho que a gente fazia envolvia algo em relação à saúde. A físico, a bem-estar, a você tá, né? Aparentemente uma coisa muito boa. Sim, exatamente, né? E na melhor forma, então tudo você cuida de saúde, mas lógico que tinha um negócio por trás disso. E aí, eu abri a Bíblia aleatoriamente e Deus me dá o texto de 1 Timóteo 4, a partir do verso B, do versículo 7. Para progredir na vida Adoro, cristã, faça sempre exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. E é por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomende e ensine essas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e um grupo de presbítero pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo em serviço ao Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Amém. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com quem ensine. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que te escutam. E eu levantei, eu tenho um papelzinho aqui, na minha Bíblia. Legal, confirmação do meu propósito de vida, 3/2/2018, na sala de casa, às 14 horas. Amém, glória a Deus. E aí eu levanto daquele dia da sala, Dani, completamente mudada. Deus usando a própria palavra. Deus usando Sempre a própria palavra, né? Dizendo pra mim, olha, os exercícios, a saúde, olha, é ótimo. Mas o exercício espiritual, se volte pra palavra. E a partir daí, Deus começa um processo na minha vida de completa mudança, de uma transformação radical. E, na verdade, foi um eixo, né? Foi tudo. Porque daí ele começa a trabalhar no meu casamento. O Fernando fica nesse negócio, isso foi outubro de
2018. Deus me deu a palavra dezembro de 2018. Foram 2 meses praticamente debruçado no chão. E o Fernando vai sair em maio de 2019, numa viagem que ele faz com uma equipe dessa empresa. Nosso negócio estava à míngua, assim, estava completamente já desmoronado. Tudo já tinha sido, sim, frustrado. Até essa parte financeira, a gente estava passando por um momento muito difícil. E ele faz uma viagem para o Rio de Janeiro, num evento da empresa mesmo. E ele me conta que ele estava jantando e o Espírito Santo sussurrou no ouvido dele: aonde está a sua família? Amém. Onde estão os teus filhos e a tua esposa? E disse que, assim, aquilo... Assim, a janta desceu de um jeito, assim, tão duro. E aquilo ficou remoendo ele. E ele volta do Rio de Janeiro, já com o Espírito Santo tendo falado com ele. E, assim, para quem conhece o Nando é uma pessoa muito mansa, né? Mas, assim, uma pessoa muito agradável, mas era um pouco mais quieto. E eu lembro que quando ele chega dessa viagem, ele me deu um abraço, ele olhou pra mim e ele falou assim: a partir de hoje, eu nunca mais volto pra essa empresa. E eu lembro dele ter ficado uma semana calado dentro de casa. Sim. E isso foi assustador pra mim, porque eu falei: meu Deus, né? O que tá acontecendo? O que aconteceu com meu marido? O que vai acontecer? Mas ainda dentro desse processo, nós quase nos separamos. Sim. Né? Até da minha saída até esse maio dia, né? De 2019, houve um sábado, né? Porque a gente já não falava mais a mesma linguagem, exatamente, né? Então, assim, foi muito duro. E aí, depois, nós tivemos a bênção de um casal de amigos que também foi lá em casa, orou por nós, né? E todo esse processo, né? Deus trabalhou, Deus arrancou tudo, né? Deus restaurou a nossa casa, a nossa... Uma outra empresa que hoje nós trabalhamos, que Deus nos deu uma empresa nova, os filhos, o casamento. Então, eu falo que 2018... Foi o ano da sua conversão. Eu nasci de novo, né? De fato, eu andei todos esses anos ouvindo falar sobre Jesus. Tive algumas experiências, mas não tão drasticamente. E assim, eu sei que eu não sou a mesma pessoa. Né? Todas as vezes que eu entro nesse assunto, e eu olho para a Lenita de todos aqueles anos, eu não me reconheço, né? Assim, parece que eu tô falando de outra pessoa, né? Assim, e quantas vezes já chorei diante de Deus, né? Tanto pela alegria de Deus ter me tirado desse lamaçal, mas de chorar, de saber que durante esse tempo, né? Nós pecamos contra o Senhor, como família. E quantas vezes, né, pela sutileza das coisas de hoje em dia, é aquilo que a palavra de Deus diz: aonde está o teu tesouro, está o teu coração. E o tesouro é independente do financeiro. O teu tesouro pode ser N coisas. Pode ser seu celular. Pode ser seu celular, pode ser seus filhos, né? Pode ser. Mas é aquilo que faz o nosso coração ter esse sentimento de ambição, de ter, né, o vislumbre de alguma coisa dessa vida terrena, né, que se torna pra gente uma idolatria mascarada e que vai levar a gente para caminhos de morte, que é o que a Bíblia diz. Que ao homem, há caminhos que parecem de vida, mas no final é morte. E aí eu andei por esse caminho, né? E hoje eu tenho plena consciência do que Deus, da onde Deus me tirou. Que amor é esse? Que amor é esse? Aí você vai entender João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O tal maneira fica muito claro, né? E Dani, é maravilhoso porque durante ainda alguns anos eu me neguei a acreditar, né? Que essas minhas escolhas dariam frutos para a glória do Senhor, mesmo que foram escolhas para o pecado.
Então, assim, é muito louco, né? Por isso que também a palavra de Deus diz que é loucura para os homens. A palavra de Deus é loucura, né? Mas o eixo de tudo é o quanto você está disponível, né? A ouvir a palavra de Deus, a se render, porque o milagre, né? A cruz, a redenção, a salvação já estão disponíveis, já estão prontos. Então, ele tem o maior prazer em transformar a nossa vida, mas ele só está esperando um momento. Qual é a sua disposição, meu querido? Eu estou aqui. E aí, em 2018, chegou. Então, assim, hoje eu sou uma nova Lenita, né? O Senhor... Bíblia passou a ter um outro significado. Tudo, né? Então, aonde a gente está, a gente fala da palavra, a gente prega o evangelho nesse sentido de testemunho. Hoje a minha empresa é um campo missionário. Sim. Então, já aconteceram N situações de pessoas chegarem lá, de chorarem. A gente nós podemos orar por você? Chega no canto. Então, enfim, já aconteceram várias coisas. Mas hoje eu entendo que, assim, nada, a gente não tem condição de nada se não for o Senhor. Que delícia. Que bênção. Que bênção, uma delícia. Agora eu vou abrindo. Vamos abrir. E Lê, isso é tão importante, né? Enquanto você falava, me veio aquele texto da palavra, né? Quando a gente constrói a casa, né? Sobre a areia e sobre a rocha, né? Porque aquilo que é construído sobre a areia, o vento vem. Exatamente. E realmente desmorona tudo, né? E se a gente não tiver apegado à videira, né? Você é levado por vãs filosofias ou vãs ideias, né? Mas eu queria abrir aqui um pouco, porque esse assunto de trabalho, né? É um assunto que, às vezes, a gente para refletir pouco como cristão. Sim. Né? Quando você estava falando, eu falei, nossa, Deus, quantas vezes a gente vem para um culto, presta culto, canta aqui, e entra no trabalho como se Deus não tivesse ali, né? Que foi a sua experiência, né? Como Deus falou para você, vocês nem conversaram comigo antes, né? Exatamente. Vocês foram entrando, porque o nosso coração, ele é tendencioso, né? Enganoso mesmo, né? Desesperadamente corrupto. Exatamente. Quem pode discernir as próprias faltas se não for pelo Espírito Santo, né? E eu queria abrir isso, né, Lê? Por exemplo, quando você estava nessa situação, quais foram as situações mais enganosas que você ouviu? Né? Que tipo de sedução chegou até os seus ouvidos? Porque enquanto você falava, também veio ao meu coração a cena quando o pecado entrou, né? O diabo é sempre igual, né? Ele seduz aqui, né? Sim. Ele vai no ouvidinho, né, da gente, distorce as coisas, né? Acho que vai ser melhor esse caminho, né? Sem Deus, né? Que foi o que aconteceu com você. E eu acho importante a gente falar disso aqui, porque às vezes a gente não tem um discernimento, né? Como cristão. Sim. Dos cuidados que a gente tem que ter com as seduções profissionais. Sim. Né? Dani, essa coisa do sucesso, né? Por exemplo, hoje, como você enxerga isso, né? Sim. Um sucesso profissional, uma estabilidade financeira... Sim. Porque isso é tão confuso na cabeça das pessoas, né? Até Deus tratar nosso coração, né? A provisão, da onde vem provisão, né? Quais foram as coisas que você falou, olha, isso aqui foi uma sedução e Deus me ensinou isso? Hoje, Dani, nesse sentido, por exemplo, né? Eu e o Fernando, a gente vem de famílias do comércio. Então, só para vocês entenderem um contexto nesse sentido. A pessoa que é empreendedora... Eu chamo isso de dom. É um dom que Deus deu, né? Porque às vezes, assim, a gente tem umas coragem, né? Assim, Deus nos dá uns álibis, assim, para fazer algumas coisas que, às vezes, né? O perfil de outras pessoas não fariam, né? E tá tudo bem. Mas eu falo que isso é independente, tá? Do trabalho. Se você é empreendedor, se você trabalha numa empresa, enfim. A Bíblia fala que... o Senhor está ao nosso redor, nos guardando. Mas Satanás, ele está ao nosso derredor e ele está como um leão, né? Que quer nos tragar. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o nosso trabalho,
ele é, na verdade, um meio de Deus nos usar para a glória dele. Então, você precisa entender que o id, quando Jesus fala, olha, ide por todo mundo, ele está falando do seu trabalho, a começar do seu trabalho, tá? Porque a gente também tem muito essa questão, né? Do vizinho e do vizinho, mas às vezes você também nem vê seu vizinho. Mas às vezes você trabalha numa empresa com tanta gente e o seu id está ali. Então, nós precisamos entender o nosso trabalho como o primeiro id da gente, né? Onde você está, né? Isso. A gente muitas vezes só quer ir do outro lado do mundo, a gente entende isso. E esse id, o que pega nesse id, eu falo que é daí que Satanás está sempre com a antena ligada para ver o que ele pode seduzir. E aí tá o empreendedor, o que trabalha numa empresa, se você pode ser... como é que fala? Quando a gente sobe de cargo? Subir, você ser um gerente, ser um gerente, isso, enfim. Ou aí, você ter até seu próprio negócio. Isso, né? Ele ao nosso derredor, ele vai observando qual é o nosso linguajar de sedução. Até porque cada um é tentado pela cobiça do seu próprio coração. Exatamente. Né? Então, por exemplo, em Provérbios, Salomão até orienta, né? Para que se você puder ter vários trabalhos, 1, 2, porque você nunca sabe como o mundo vai estar. Então, isso é bíblico. Você pode ter um negócio, 2 negócios, 2 rendas. Essa não é a questão. A questão é onde o seu coração vai estar. E Satanás está com essa antena ligada, te observando, vendo, vamos ver onde é que ele está, né? E quando a gente caiu nisso, né? A primeira desculpa que você dá, por exemplo, quando essa sedução aconteceu, a primeira é pela ganância do dinheiro, tá? Então, assim, sempre. Então, isso vai acontecer com qualquer pessoa que possa ser promovida, que possa ser mudada de algum lugar, né? A nossa primeira oferta vai ser o dinheiro. E é muito interessante porque ali a gente já quebra um princípio de dependência, né? Eu acho interessante, eu acho importante a gente falar isso, né? Porque a Bíblia fala que nós vamos, depois que o pecado entrou, né? Do suor do nosso rosto nós vamos comer, né? Isso... O trabalho antes do pecado não era penoso, depois ele se tornou penoso, né? Mas Deus continuou sendo o único provedor, né? E não o tipo de trabalho que provê. É Deus que provê através do trabalho que Ele colocou, Exatamente, né? E se prospera, é Ele que prospera. Isso, né? Não é o seu plano. E assim, ele vai usar dos seus dons, que ele mesmo deu, ele vai usar dos seus talentos, que ele mesmo proporcionou. A questão é, toda vez que você tiver uma promoção, toda vez que você tiver uma proposta, né, é para onde isso vai me levar, se vai me levar com o Senhor ou sem o Senhor. Né? E aí foi o ponto que nós pecamos e erramos assim e pagamos um preço muito alto. Poderíamos ter pago o preço do casamento, dos filhos, uma família partida, né? Ter de fato deixado Jesus, né? Por conta disso, né? E aí eu falo que é nessa sedução do engano do coração, eu falo que a primeira coisa é o dinheiro. E por que é o dinheiro? Porque, querendo ou não, todos nós, como seres humanos, a gente gosta do conforto. A gente gosta de proporcionar para nossa casa um bem-estar. E isso é pecado? Não é pecado. Tanto porque quando a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É aonde está o seu coração. Então, muitas vezes a gente só vê como bênçãos do Senhor... se eu ganhar mais, as bênçãos do Senhor, se eu for promovido. E às vezes é um laço, né? A gente teve uma experiência há pouco tempo em casa, Dani, até nós conversamos, titubeamos, só para vocês entenderem, né, o contexto, de vender nossa casa. E assim, nós tivemos uma proposta muito rápida, depois de algumas semanas, e a proposta veio assim de um jeito muito estranho, muito esquisito. E eu falei, Fernanda, nós vamos orar. E eu falei, Senhor, nós vamos fazer uma contraproposta assim, 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 assado. E se não for exatamente assim, a gente não quer. E aí nós voltamos pro corretor, falamos tudo. E na hora, o rapaz, não quero isso. Não... Então, assim, uma das coisas que nós precisamos aprender, primeiro ponto,
nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Exato. E o Senhor tem a disponibilidade de nos orientar. Exato. Agora, uma das coisas que também nós precisamos aprender, o tempo de Deus. Às vezes, a resposta de Deus não vai ser imediata. Deus vai entrar com você num tempo de silêncio. E às vezes é preferível você não tomar uma atitude que pareça para você um próximo passo, um passo de crescimento, né? É essa obediência que Ele quer de nós, né? Então, hoje a gente é muito ludibriado, né? Pelos grandes negócios, pela prosperidade, né? E Deus quer saber qual é a prosperidade que está dentro do seu coração, o que faz fluir de dentro do seu coração, o que é riqueza para você, né? Porque Ele mesmo sabe que nós precisamos do dinheiro para viver. Sim. Nós temos necessidade de se vestir, de sair, de comer. Ele sabe de tudo isso. Mas onde é que está o seu coração? E aí, nesse fio muito tênue, muito fino, que Satanás entra, né? E eu falo que quando, anos depois que, né, nós saímos e em muitas viagens, eu e o meu esposo, a gente entrava nesse assunto e conversávamos sobre horas das nossas burradas, o que a gente tinha feito, a gente chorava junto, a gente dava risada, a gente falava, onde a gente foi se meter, o que a gente fez? E isso, assim, durante muito tempo, era muito vivo na gente, até hoje é. E eu lembro, Dani, dessas conversas, depois a gente confessar um para o outro, sabe? Dessa questão mesmo do nosso coração ter sido ludibriado por essa ambição, né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, esse mundo, né? Cheio de ofertas, cheio, né? De promessas. De promessas, de fique aqui, multiplique. Promessas rápidas, isso, né? Aprofunde as suas raízes nesse mundo e Jesus está nos convidando. Não junta riqueza. Né? Olha, não deixa seu coração se perder nisso, porque isso um dia vai acabar, né? Eu vou voltar e isso não vai contar. Só que nós também precisamos entender que o nosso trabalho, por ele ser um campo missionário, você tem que ser usado para a glória dele. Então, louvado seja Deus, não tem problema nenhum você ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente. Jesus, na época de Jesus, né? Quando Jesus vai ser enterrado, né? Ele é enterrado no túmulo de José de Arimateia. E a Bíblia fala que ele era um homem bem-sucedido na sociedade. Né? Muitas mulheres mantiveram o ministério de Jesus, né? Mesmo Jesus sendo Deus, ele era homem e foi mantido por muita gente ali, né? Em volta. E é isso. O que é que o nosso trabalho, o que o nosso dinheiro trabalha em prol do reino, né? Para que esse reino se expanda e para a gente entender que nós não somos daqui, né? Então, esses anos agora, com uma nova empresa, que Deus nos deu uma oportunidade, a história foi linda, né? O meu sogro deixou um legado para a gente, uma história, e que nós recomeçamos de uma outra maneira. Deus tem nos levado a lugares jamais pensados. Os planos deles têm... Os planos do Senhor que têm se concretizado. Sim, Deus tem trazido até nós pessoas de alto escalão, de gente famosa. E é engraçado, porque todas as vezes que isso acontece, hoje eu enxergo isso, eu falo, não, é Deus me testando. Que a glória é dele. Exato. Isso tudo não traz encanto, dele. Né? Não traz mais encanto. Né? Não tem mais esse vislumbre. Porque hoje o meu vislumbre é o Senhor, é o céu, é a eternidade. Nós estamos aqui de passagem. Né? Então, é por isso, né, que não há problema algum você ter. Que você não pode... isso não pode acontecer conosco. O nosso coração está vendido. O que você faz com aquilo que Deus te deu. Né? Exatamente. Isso é tão sério, né, Lê? Muito, muito. Eu falo assim, é legal a gente falar, né? Porque a prosperidade é uma palavra muito usada, até dentro de igrejas, né? A gente, infelizmente, às vezes você vê o mesmo discurso fora e dentro, né? Em algumas denominações, associando, né, a sua vida com Deus, com a sua prosperidade, com o carro que você tem. E isso não é bíblico, né? Quando a gente vai para a Bíblia,
Você fala, Deus usa o coração quebrantado e contrito. E essa pessoa pode estar aqui na Terra sendo pobre ou sendo rico. Sim. Porque Deus fez os dois para a sua glória, para a sua honra, né? Eu sempre me lembro daquela menina que Deus levou na casa de Naamã, que teve que se banhar. Isso. E a Bíblia não fala nem o nome dela, Exatamente. né? Fala que ela era uma menina, mas ela tinha uma identidade firmada em Jesus, em Deus, né? E ela sabia quem poderia realmente ajudar, aquele homem que tinha tudo, mas não tinha nada. Exatamente. Né? Então, isso é maravilhoso, né? E eu queria entrar nesse lugar, né? Porque como eu te conheço bastante, eu sempre vi em você os dons e talentos que Deus te deu, né? Que você sempre foi uma pessoa muito acolhedora, muito talentosa, com habilidades manuais absurda, com uma habilidade visual, né? Deus te deu isso, né? De essa cor combina com essa. Eu vou arrumar uma mesa. E você faz isso com muita naturalidade, porque quando a gente recebe algo de Deus, Sim. a gente é movido pelo próprio Deus, né? Então é muito bonito, né? Quando a gente vai para a Bíblia, né? E Deus nos criou para o louvor da sua glória, né? E quando a gente vê todos os seres humanos que foram criados para o louvor da sua glória, né? Todo mundo tem a imagem e semelhança de Deus, né? E quando nós nos rendemos a Ele, a gente pode perceber o que Ele nos deu e repartir com as pessoas, né? E quando a gente vê pessoas que estão longe, a gente quer convidá-las a falar, vamos conhecer quem te criou, né? Vamos conhecer quem te criou. E realmente o mundo não nos encanta, né? Você entende que você realmente é forasteiro aqui, né? E que dessa vida nada levaremos, né? E que tudo isso virá pó. Mas nesse contexto, Lê, como você está falando aí, nossa, Dani, eu tive um encontro com Deus em 2018, né? Nós estamos em 2026. Então, faz 8 anos nesse processo, né? E os talentos que Deus te deu, Deus sempre te deu, né? A gente nasce com eles e às vezes a gente usa, né? Mas eu sei que hoje isso tem um significado diferente, né? Quando você olha, né, para aquilo que o Senhor te entregou. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, né? Como é hoje você perceber aquilo que você sempre fez com muita habilidade, né? Seja decorando lugares, deixando os ambientes bonitos, mas como é hoje isso para com Deus, né? Na sua intimidade com Deus, né? Como é que você vê isso e o que você tem feito para o reino, né? Nessa coisa, né? Sim. Porque antes existia aquela sedução de ostentação, né? O coração, né? Eu vou usar isso para ostentar. Isso. E hoje você usa isso para que ele cresça, né? Porque ele é um Deus belo, né? Ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus que criou todas as coisas. Como é que é essa identidade hoje sendo forjada para o louvor da glória do Senhor? O que ele tem usado, né, nisso? Bom, é maravilhoso, né? Nós temos um comércio, né? E a gente, né, lógico, tem as ferramentas aí, né, das plataformas aí, das redes sociais, isso é muito bom. E ao longo, né, dos anos, agora que o Senhor nos trouxe para uma loja de móveis e decoração, né? Deus tem me feito missionária nesse sentido, né? Então, por exemplo, nós temos adentrado na casa das pessoas, né? A nossa loja tem tanto móveis usados como móveis novos. Então, nós fazemos também garimpos, né? E é nessa troca, tanto para comprar, nós estamos na casa das pessoas, quanto para entregar, nós estamos na casa das pessoas. Deus tem te levado, né, para a família. Sim. As redes sociais têm sido usadas, né, explicitamente para isso. Então, todas as vezes que eu vou gravar alguma coisa, né, eu sempre levo algum texto, algum versículo da palavra de Deus para esse meu público que tem aumentado, né, e Deus tem me usado, né, de uma maneira sutil, mas convicta, né, que eu falo que Ele tem me usado, eu acho que no lugar mais importante hoje
da vida das pessoas, digamos assim, que é a casa delas, né? Porque quando você vai ver o projeto de Deus, como é que Deus começa no Éden? É na família. É no centro, é no núcleo. É onde você convive, né? O maravilhoso disso é que no Éden, Deus deixou tudo pronto, né? Ele deixou a casa pronta, criou o homem e a mulher, falou, filho, vamos lá, vamos multiplicar. Participar disso, né? E só que aí, né? Aí o pecado entrou e o negócio desandou. Mas o bom é isso, né? Que ele nos resgata. Ele nos resgata, né? Isso em Deus tem uma nova identidade. Então, eu falo que esse nosso trabalho, e eu falo, gente, que qualquer trabalho, você pode vender pipoca, picolé, você pode trabalhar com qualquer, for, né? Deus vai te dar um meio de entrar por alguma porta, por alguma janela, né? E aí, esse meu trabalho tem se sucedido, né, ao longo do tempo. Nós já trabalhamos juntos aqui nos congressos. E é algo maravilhoso, né? A Bíblia fala que toda dádiva, todo dom perfeito... Vem do Pai. Vem do Pai das luzes, né? Vem descendo dele. Então, eu falo que todo o meu talento, todo o meu dom, toda a minha criatividade não é minha, né? Eu chamo de minha porque sou eu que estou usando. Mas é dele, gente. Nenhuma boa ideia a gente tem, é dele. Então, a gente já teve algumas experiências, né? Eu queria entrar nisso até. Ah, legal. Eu queria entrar nisso, porque quando Deus dá habilidades, eu admiro muito, né? O trabalho que Deus me deu, né? Sim. Eu falo, é muito engraçado como minha cabeça funciona para organizar processos, pessoas, me comunicar. E eu falo, nossa, Deus, é muito bonito isso, né? Mas todas as vezes que eu formo equipes e tudo, são pessoas que vão desempenhar algo que Deus não me deu, né? E eu vejo Deus em todo... Eu vou trabalhando com as pessoas, eu falo, Jesus, o Senhor está aqui, o Senhor está aqui. E uma das experiências que nós temos, né? E aí a gente vai contar sobre isso. Você está com a gente desde o primeiro congresso, né? Quando... Toda aquela loucura da pandemia. Foi. E eu achei bonito, porque sempre quando a gente vai fazer congresso, a gente ora, né? Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça, né? Qual é o plano que o Senhor tem para que a gente cumpra durante o tempo que a gente viver aqui na Terra, né? Porque é fim aqui, né? É um tempo bem curto. E eu lembro que no primeiro congresso a gente falou sobre identidade, né, da mulher cristã. No segundo a gente falou sobre intimidade. No terceiro a gente falou sobre intimidade, identidade e integridade. Isso. Nesses 3 congressos a gente estava bem próximo. E no quarto você estava mais de longe, mas você estava perto também, porque você viajou, né? E sempre eu chamo você para a gente conversar antes, né? E conto para você, né? Lê, o Senhor tem dirigido dessa maneira, o texto que a gente vai trabalhar é esse. E eu sempre que a gente ora, né? Antes da gente conversar, e a gente ora depois para que o Senhor te entregue, né? O que ele quer usar para que ele seja conhecido através de uma flor, de uma decoração. E como que é esse processo para você, né? Como é que é essa intimidade sua com o Pai? Porque depois você chega para conversar comigo, com a Zelose, e a gente fala, não tô acreditando. É isso mesmo que a gente tinha na cabeça e tal, né? Porque quem tem o seu chamado, né? As meninas que estavam com a gente agora no quarto, eu falo, gente, vocês são muito parecidas, né? É um povo muito... É um povo lindo. É um povo lindo. Como é que é isso, Lê? Olha, Dani, é uma delícia, né? Eu falo que, assim, por isso ser um dom, ele flui naturalmente, né? Mas, por exemplo, eu lembro muito do segundo, quando nós falamos sobre identidade, né? O primeiro identidade. O primeiro identidade, isso é verdade. E eu lembro que nós montamos aqui na igreja um quarto, lá na frente, uma cama com um espelho, era uma penteadeira, né? E aí eu lembro, né, sobre Deus. Quando eu estava orando por isso, eu falei, Deus, como é que a gente vai trazer decoração sobre identidade? Intimidade. Né? Identidade. Identidade, isso. né? Como é que a gente vai, né, digamos... Expressar, né? Trazer isso, né? E na hora, o Espírito Santo me trouxe a imagem de um espelho, né?
conforme... É como a gente vai ser refletido, né? Uhum. E aí eu lembro... Isso eu lembro muito claramente, quando a gente estava conversando, do Espírito Santo me fazer uma pergunta. Quando você olha para o espelho, quem você vê? Quem é você? Quem você reflete, né? Quem você reflete. Porque eu falo que quando a gente está na frente do espelho, a gente não engana ninguém, né? Você sabe quem você é, Sim. né? E, na verdade, a primeira pessoa que sabe completamente quem você é Deus. É o Senhor, né? E a segunda é você, né? Porque nem às vezes a gente nem acredita que a gente precisa sonda-me, Senhor, Isso, né? exatamente. Então, mas é nesse tete-a-tete do espelho, né? E como a Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança, essa imagem refletida do espelho reflete o quê? Então, sempre, né, dessas questões da temática, né? O Espírito Santo nos levava a montar um ambiente, né? A formar ambientes que nos levavam a essas características. E, assim, é muito louco, né, falar isso. E é muito lindo. É muito lindo, mas é muito louco, porque, assim, Dani, não tem muita explicação. Sabe aquele negócio, assim? Vem Os a ideia, insights né? vinham, né? E a gente sabe que vem do céu, sabe? Então, assim, depois que as coisas aconteciam, que os cenários estavam montados... Eu muitas vezes olhava e falava, imagina que eu ia ter ideia disso, imagina que por mim mesma eu ia montar, não ia, né? Que eu lembro das trocas de mensagem, e a gente trocava os cenários conforme as mensagens. Então, eu lembro que daí quando vinha a temática, não, mas eu já tinha pensado nisso, mas não acredito, que era o tema da pregação. Então, e daí Deus tem usado isso, sabe, Dani, no meu dia a dia, sabe? Nas casas das pessoas, né? Então, isso tem sido muito um trabalho muito gratificante, né? E que o Senhor, assim, nos use como instrumento dentro do propósito de 1 Timóteo aqui, olha, seja exemplo aqui na maneira de falar, no agir, no amor, na fé, na pureza. Fale da minha palavra, continue ensinando. Me reflita, né? E é isso aí. Eu acho isso maravilhoso, né? É maravilhoso. Acho que nós já falamos bastante, já. Né? Que bom. Mas eu quero, assim, ir terminando aí essa coisa que você falou para mim, né? Hoje, Deus tem te levado a viver um plano que Ele estabeleceu, né? E vivendo realmente o cumprimento da Bíblia, né? Que os planos do Senhor, eles são muito mais altos do que os nossos. O caminho dele é muito mais alto do que o nosso. Porque realmente não tem a ver com o que a gente faz, né? Tem a ver com quem a gente anda, a quem a gente se rende, né? Porque aquilo que Ele tem para a gente viver, você pode trabalhar com o que você trabalha, ou você pode trabalhar num lugar que ninguém te vê, mas Deus te quer ali. Exatamente. E você glorifica o nome dele ali, né? Então, não tem a ver com o que a gente faz, né? Mas para aquilo quem a gente serve. Sim. E nesse sentido, Lê, quando você vê hoje, né, você sendo levado para famílias, Deus te levando para dentro de casas, né, com pessoas que têm muito ou pouco, não importa, mas isso já mudou o seu coração. E para a gente terminar, eu queria muito te pedir, né? Nós estamos numa era de muita sedução, né? E eu vejo que principalmente hoje com redes sociais, você tem imagens, né, de famílias perfeitas, de trabalhos perfeitos, de igrejas perfeitas, de tudo assim, tudo muito rápido, né? Ganha dinheiro muito rápido, santifique a sua vida muito rápido. E eu acho legal quando você disse, eu sou da 4ª geração, cresci ouvindo a palavra, e em 2018 eu entendi aonde realmente estava o meu coração, né? Que não estava no Senhor, apesar de conhecer a palavra, de servir na igreja. Então, o que você diria, né, para alguém que pode conhecer a palavra, né, mas sente-se tentado a cair nessas tentações, né? Porque nós somos tentados pela cobiça do nosso próprio coração. Que conselho você daria? Bom, vamos lá. Primeira coisa, tenha o seu coração voltado ao Senhor. Jesus ensinou um segredo infalível. Entra no seu quarto, fecha a tua porta, e aquilo que você pedir em secreto, para o teu pai em secreto, ele vai te responder.
Uma das coisas que nós precisamos entender nesse mundo louco, cheio de sedução, que por mais que a gente esteja aí sempre exposto nas redes sociais, primeiro que aquilo são flashes, são cortes, né? E quando você desliga o celular, né? Você gravou, você tirou foto, você tá lá, você tá aqui, você tá pra lá, pra cá. Quem realmente te conhece e sonda o seu coração é Deus. Então, a primeira coisa, não se engane. Deus te conhece por dentro, por fora, no avesso, os seus pecados obscuros, escondidos, guardados, maquiados, né? Então, primeira coisa, não se esconda dele, né? Porque não há como fazer isso, Dani. Procure ao Senhor ter intimidade, né? E você, tendo a disponibilidade para ouvi-lo, com certeza Deus tem total disponibilidade de nos orientar. Até porque quando Jesus, depois da ressurreição, tem o tempo com os discípulos, ainda ensina, faz milagres, quando ele sobe, ele fala, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o meu Espírito e vou estar com vocês até o final dos tempos. Até o último dia. Porque depois desse dia, vocês vão estar pessoalmente comigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, né? Mas primeira coisa, nós não estamos sós, né? E terceira coisa, não ache que você é infalível, que você é forte, que você é indestrutível, porque com certeza, assim como Deus, Dani, não brinca com as nossas vidas, em nos amar, em nos transformar, em nos regenerar, Satanás também não brinca, né? Porque uma das coisas que Satanás sabe todos os dias, ele sabe o fim dele. E qual é o objetivo dele? Levar com ele quantos mais ele puder. E hoje eu vejo que uma das ferramentas mais poderosas que ele tem usado é o entretenimento. É a sedução, né? É a concupiscência dos olhos. E a Bíblia fala que a janela do nosso corpo são os olhos. Né? Então, é por aqui que a gente está vendo. Tanto porque também Jesus fala, olha, se os seus olhos te fazem pecar, arranque-os, porque é preferível você entrar no reino dos céus sem os dois olhos, do que você ser condenado com os dois olhos. Então, nós precisamos levar a Bíblia, a luz da palavra, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, a sério. Mas mais maravilhoso de tudo isso é saber que essa verdade vai te libertar, vai te orientar, vai te livrar dos enganos dessa vida, né? E eu quero deixar uma receita aqui que a minha mãe sempre me ensinou, Dani. E ela sempre falou assim pra mim, olha, se você tiver uma nota verdadeira e uma nota falsa de dinheiro, como é que você sabe que essa daqui é falsa e essa daqui é verdadeira? Conheça e estude a verdadeira. Porque quando você olhar para a falsa, você vai falar, de tanto que você conhece a verdadeira. Então, a palavra de Deus é assim. Por mais que aos olhos do mundo, nossa, veio uma oportunidade, meu Deus, é a oportunidade da minha vida, não porque eu vou fazer, porque eu vou fazer acontecer, porque agora é minha vez. Vai para o seu quarto, fecha a tua porta, deixa o teu Pai falar com você, a luz da palavra, e com certeza Ele vai te dar paz no coração para discernir, para ouvir, vai te livrar dos laços, que a Bíblia fala, do laço do passarinheiro, da enganação, vai corrigir o seu coração, a rota do seu caminho, e com certeza, todas as vezes que você precisar, você vai saber o norte, aonde você tem que ir. E olha, é melhor estar com Ele no deserto do que em qualquer outro lugar sem o Senhor. Amém. Ai, muito obrigada. Que delícia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a gente tenha outros papos, Aleluia. né? Que o Senhor Amém. Continue usando a sua vida para o louvor da sua glória. Amém. Que Ele cresça. Aleluia. E que a gente possa morrer cada dia, Amém. né? Morrer viver como quem já morreu para si. Para viver para Deus. Amém. E eu quero te presentear. Que delícia. Todo mundo que vem aqui
A gente gosta de Que presentear delícia! com essa canequinha. Muito obrigada! Ai, que delícia! E particularmente eu gosto muito de ler esse versículo e o desejo do meu coração, para o meu coração e para o seu, é que esse versículo seja a nossa oração diária, né? Amém. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra, né? Aleluia. Que oração que Maria fez, né? Oh, aleluia! Mas que a gente possa realmente ser encontrada nesse lugar, né? Amém. Falando Amém. com Ele, até o dia que Ele nos chamar. Aleluia. Ou Ele vier nos buscar. Amém. Aleluia. Obrigada, que seja Lê. assim. Eu que agradeço. Muito obrigada. Demais. Para mim De é uma todo honra. coração. Amém. Viu? E que o nome do Senhor seja sempre louvado aqui, na nossa conversa, com outras E convidadas. aonde Ele nos levar. Exatamente, aonde Ele nos levar. Amém. E você que ficou aqui com a gente até agora, com certeza você foi edificado, foi confrontado, foi corrigido. Enfim, tudo aquilo que a palavra faz. Então, curte, compartilha, encaminha essa palavra para que a sua vida seja um canal para que outras pessoas possam conhecer Jesus. E a gente conta com você no próximo. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.